falaremos de um assunto muito importante e atual. O palestrante dessa noite ele é especialista nesse assunto. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, tiverem algum convidado para fazer inscrição, pode fazer pelo link do evento, Jornada Tech 2020. Pode compartilhar o link também. Eu vou compartilhar agora, liberar a tela liberar a nossa sala para o palestrante, o Luiz Fernando. Ele é formado em engenharia de computação, tem formação dentro do Senai também, e hoje ele faz mestrado na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Então, mas eu vou deixar ele falar mais a respeito dele, e boa sorte e boa palestra para vocês, ok? Muito obrigado pela presença de todos. Eu só quero pedir para que vocês mantenham o microfone fechado, e ao final nós vamos liberar para perguntas, ok? E aí o interessante é que as perguntas também sejam feitas pelo chat, para que não haja conflito, né, no contexto da nossa apresentação. Luiz, a sala está contigo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença também. Boa noite a todos. Conforme o Carlos Lúcio apresentou agora mesmo, meu nome é Luiz Fernando, sou formado em Engenharia de Computação, formei junto com o Carlos Lúcio, inclusive. Na minha formação pelo Senai, eu sou tecnólogo em automação industrial, junto com alguns colegas que estão assistindo aí hoje. Tenho especialização em desenvolvimento de projetos eletrônicos pela Faculdade Unileia e atualmente eu sou aluno de mestrado aqui na UFSC. Hoje nós vamos abordar um assunto que seria a utilização de redes neurais na resolução de problemas em engenharia, e uma das diversas aplicações que tem nesse mercado, na nossa área. Deixa eu avançar aqui. Tá. Então, nosso objetivo é como que a gente pode fazer, então, para utilizar as redes neurais para nos auxiliar na resolução de problemas. O que a gente pode fazer para conseguir, então, ter essa melhoria, esse ganho dos nossos projetos, na resolução dos nossos problemas. Como exemplo aqui, eu vou apresentar a vocês a utilização de redes neurais como algoritmo de rastreamento de ponto de máxima potência em sistemas fotovoltaicos. Embora eu seja formado em engenharia da computação, minha atuação hoje é voltada praticamente para a área de eletrônica. Eu trabalhei há tempos atrás como programador por 5 anos, o que me facilita muito hoje programar dispositivos eletrônicos. Mas a minha paixão então foi essa, seguir a área de eletrônica, então por isso que hoje a gente tem uma facilidade maior em programar esses dispositivos. Tá? Então qual que é o nosso problema? O que a gente tenta resolver então? Voltado para a área de energia solar. Como todos vocês sabem, a energia solar hoje é uma grande proposta, uma grande visão para o nosso sistema de energia. Nós viemos sofrendo há tempos já com problemas de abastecimento de água e o mundo agora tende então a buscar novas formas de ter energia. E uma dessas formas então é através da energia solar. O que ocorre hoje é que os painéis solares, como a gente pode ver nesse próximo gráfico aqui, o painel solar ele tem uma curva característica de funcionamento. Se você observar, o nosso ponto de máxima-potência, que é esse ponto aqui, ele não fica numa região onde você tem a tensão máxima, nem tem a corrente máxima. Então, como é que a gente pode fazer para conseguir encontrar esse ponto, então? Se a gente observar a nossa linha de vermelho aqui, a nossa curva de potência, em um determinado período ela é linear, mas após esse período ela deixa de ser linear. Então como é que eu vou fazer para encontrar esse ponto? Como é que a gente vai fazer para conseguir tirar
a maior eficiência possível de um painel solar? Hoje, se a gente for observar, nós temos diversos algoritmos que fazem isso. Os algoritmos convencionais trabalham com tensão e corrente, né, que são os algoritmos de MPPT. Aquele que estiver estudando na área de engenharia elétrica ou engenharia de computação e vai trabalhar com painel solar, ou mecatrônica, ou até mesmo automação industrial, que vai trabalhar com painéis solares, vai ter que se preocupar então em como encontrar esse ponto, e a gente encontra ele então através desse algoritmo de MPPT, que seria rastreamento de ponto de máxima potência. Então aqui nós temos agora um sistema fotovoltaico. Nós temos aqui então um painel solar. Só um slide aqui. Temos um painel solar. Esse painel solar então ele recebe radiação solar e temperatura e outras perturbações, como sombreamento, sujeira e afins. Nós temos nosso conversor DC-DC. Deixa eu só deixar aberto aqui. Isso, nosso conversor DC-DC. Depois temos a conversão então para DC-CA, né, ou seja, corrente contínua para corrente alternada. E dentro desse módulo conversor CC-CC, nós temos então o MPPT Control, que é justamente essa técnica que nós acabamos de dizer. O que a nossa proposta então de redes neurais busca fazer? Como é que a rede neural vai ajudar a gente a encontrar esse ponto com eficiência melhor? Se nós pararmos para analisar então, todos os sistemas que trabalham com tensão e corrente, eles têm uma perturbação constante. O que é essa perturbação constante? É um sistema que consiste em ler tensão, ler corrente, calcula uma determinada potência e a partir desta potência toma uma decisão. Essa decisão é se ele vai incrementar ou decrementar uma razão cíclica, que é a razão de controle de uma chave. No nosso próximo slide eu vou mostrar, tá, um conversor CC-CC e vou mostrar justamente onde fica essa chave. Então qual que é o nosso problema então? Se eu tenho algo que fica lendo e perturbando, ele nunca fica estável. Se ele nunca está estável, eu tenho perca de eficiência. Por quê? Eu tenho um sistema que eu vou lá, perturbo, encontro uma determinada potência, incremento, encontro uma nova potência, incremento, encontro nova potência. E a regra básica é, a potência nova, ela é superior à anterior? É, então eu continuo incrementando. Ah, não é, então eu vou inverter o sentido. Para que rumo então que eu tenho que incrementar ou decrementar? Porém vai chegar um momento que eu vou incrementar, vou estar no meu ponto máximo. Quando eu incrementar novamente eu vou ter uma perca de potência. Nessa perca de potência eu começo a decrementar. Aí eu decremento novamente. Ah não, perdi potência. Então eu incremento. Então eu subo um nível, vejo que ficou pior, desço um nível, desço novamente. Meço, vejo que ficou pior, subo, vejo que ficou bom, subo novamente, ficou pior. Então eu nunca vou ficar no estado ótimo, porque eu tenho que perturbar o sistema. Já a rede neural, ela vai me permitir fazer o quê? Trabalhar com irradiação solar e temperatura, ou seja, com sensores diretamente linkados ao Sol, né? Ou seja, eu estou medindo temperatura e radiação solar, eu não estou perturbando o sistema. E de acordo com esses valores, eu faço o quê? Eu encontro qual que seria o meu ponto de operação ideal. E esse ponto de operação ideal eu passo para o meu conversor e a partir desse momento eu garanto uma eficiência superior às técnicas previamente apresentadas. Neste trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, é o meu trabalho de mestrado, igual o Carlos comentou, né? Eu estou trabalhando justamente com técnicas de MPPT, com redes neurais, aqui no mestrado. E nós conseguimos uma eficiência bem superior às outras técnicas, eu vou apresentar no final. Inclusive a gente vai apresentar num congresso no mês que vem, eu tenho até o link aqui no final, vou mostrar para vocês, que é justamente a nossa proposta, o que a gente conseguiu melhorar. Aqui nós temos então, eu vou colocar uma canetinha aqui para ficar mais fácil de eu marcar. Aqui nós temos um conversor CC-CC. Aqui. Né? O nosso conversor conhecido como Chuck. O pessoal da engenharia conhece bastante, né? A gente estuda em eletrônica de potência esse conversor, tá? Ou estuda uma outra topologia, mas a regra básica é a mesma, tem uma tensão de entrada e vou ter uma tensão de saída superior ou inferior e afins, né? O meu VS aqui, do meu conversor, ele está representando o meu painel solar.
Ou seja, aqui seria a minha entrada de alimentação. Do outro lado, o R aqui, que é o VO, ele representa a minha carga, o meu dispositivo que está sendo alimentado pelo painel solar. Nas nossas simulações, né, a nossa carga é uma carga fixa, tá? E ela tem uma resistência de 10 ohms. Inclusive, no final da apresentação, eu deixei ela separada aqui, tá, pelo PSIM, e vou mostrar para vocês. Com 30 segundos, eu vou calcular o ponto de máxima potência usando redes neurais. Eu vou abrir o algoritmo aqui para vocês verem também rapidamente. Você vai ver que não tem nenhuma lógica maluca, é basicamente uma multiplicação de matrizes e eu encontro um resultado no final. Mas isso vai ficar mais para frente. Essa chave S1 aqui, ó, é a nossa chave então de comutação. É ela que vai definir para mim se a minha tensão de saída é superior ou inferior à minha tensão de entrada. Porque nesse conversor eu consigo tanto fazer um step up, ou seja, elevar a tensão, quanto fazer um step down, que seria reduzir a nossa tensão. Essa chave aqui, ela tem uma frequência fixa. No nosso trabalho ela tem a frequência de 100 kHz, tá? E nesses 100 kHz, o tempo que eu fico em nível alto é que influencia quanto de tensão eu estou entregando para a carga. De 0,5 para cima eu estou elevando a tensão e de 0,5 para baixo eu estou reduzindo a tensão. Então esse conversor, né, como falado previamente, ele permite tanto eu elevar quanto reduzir a minha tensão. Aqui nós temos então a figura que expressa, né, basicamente como é que a gente deveria encontrar a nossa chave e como é que influencia a irradiação solar e a temperatura no tempo de comutação daquela chave, ou seja, o tempo que ele fica em nível alto e o tempo que ele fica em nível baixo. As cores aqui nos representam a temperatura, ou seja, a quantos graus Celsius está submetido o nosso painel. A gente foi lá e medir com um PTC, com um termopar, enfim, a gente foi lá e mediu a temperatura dele. Aqui embaixo, né, eu tenho a minha irradiação solar, ou seja, os raios do Sol diretamente na minha placa solar, quanto que ele está me influenciando. Se a gente observar, né, ao longo do dia, a nossa radiação sai de baixa, né, ela cresce até um determinado valor e depois ela reduz novamente, porque o nosso Sol nasce e se põe. A média máxima, né, a máxima de radiação solar que a gente tem é em torno de 1.300, tá? De acordo com a literatura, a gente encontra próximo a 1.300. Aí nós temos as nuvens, temos a nossa camada de ozônio, e com isso ela vai reduzindo então a nossa irradiação solar. Chega no solo, chega na Terra, né, no solo nosso, por volta de 1.000, tá? Então 1.050, 1.100, chega até um pouco mais. No nosso trabalho aqui, nós chegamos a ter medições de até aproximadamente 1.200. Então, na nossa matriz de treinamento, né, nossos dados de treinamento, nós temos irradiação de até 1.200. Se a gente observar, então, aqui, nós temos que para uma mesma irradiação, ó, vamos pegar aqui 600, vamos supor que é próximo aqui, nós temos diversas temperaturas. Nós temos uma irradiação de 600 com temperaturas por volta de 20 graus e temperaturas de 600 por volta de 60 graus. Essas temperaturas, tá, e essas medições elas foram feitas em Florianópolis, tá, no Sapiens. Nós temos um laboratório da Sapiens lá na UFSC, lá de lá, né, fica num parque tecnológico de lá, e lá a gente conseguiu então, né, tem já instalado um datalog, foi solicitado, e eles passaram então pra gente e eu montei, né, essa matriz aqui, essa gravura aqui, esse gráfico. Observando aqui, nós temos também o que? Altas temperaturas próximo, né, quando é 1.000 tem em torno de 60 e tenho também em torno de 30. Né? Então, ou seja, diversas estações do ano, a gente tem um céu limpo, consiga então incidência de 100, como no verão também, que nós temos temperatura por volta de 50 graus no verão, nós conseguimos aqui também a mesma faixa de radiação solar. Então, observando aqui, a gente consegue notar que a nossa relação não é linear, né, mas é de múltiplas variáveis. Então, por isso que eu dependo diretamente da minha radiação solar e da minha temperatura. A gente observar então aqui, a gente estimar um ponto, a gente olhar bem aqui, vamos supor que seja por volta de 30 graus, 35 com 600, nós teríamos uma razão sílica então de 0,6. Quer dizer o quê? 60% da minha chave tem que ficar em nível alto e 40% então da minha chave em nível baixo. Agora nós temos então a estrutura do neurônio biológico. Nós estamos estudando redes neurais artificiais e vale ressaltar que essa ideia surgiu do princípio de como é que funciona então o cérebro humano. Como é que funciona, como é que o nosso cérebro faz para aprender, como é que ele passa informação de um lado para o outro.
Será que Deus, quando nos criou, fez um programa e vamos pôr um programa dentro da cabeça do humano, e aí na hora de processar ele, olha, se acontecer isso, faz uma decisão, se acontecer aquilo, toma uma outra decisão, outra ação? Então como é que funciona o nosso neurônio biológico? Nós temos aqui os dendritos, que são os elementos responsáveis por receber informação. Então toda vez que um elemento sensitivo do nosso corpo humano, seja toque, paladar, visão, olfato, recebe informação, ela chega para um dendrito. Ele processa essa informação, você pode ver que ela tem várias entradas, leva para um núcleo da célula. Nesse núcleo da célula aqui, ele faz um processamento dessa informação. E se julgar que essa informação é necessária, é importante, essa informação vai para diante e sai então nas sinapses. Se a gente olhar aqui em cima, nós temos o quê? Um corpo de uma outra célula, através da sinapse, trazendo a informação para esse dendrito então. Ou seja, como é que uma célula biológica conversa com a outra? Através da sinapse. Então, a sinapse passa a informação para frente e assim por diante. Então, o corpo humano tem milhares de células e assim que elas funcionam para se comunicar. Nós temos, então, o trabalho de fazer isso matematicamente. Então, como é que matematicamente a gente consegue resolver isso? Como é que nós vamos fazer para que uma máquina, ou um computador, ou uma placa eletrônica, no meu caso é um dispositivo eletrônico, aprender alguma coisa? Como é que a gente vai transformar o nosso aprendizado, então, humano, que é o nosso aprendizado neural, em um aprendizado, então, artificial, numa rede artificial? Como é que vamos fazer essa transformação? Então, os nossos dendritos viram aqui, X1, X2, X3 e assim por diante. Pode ter vários, elementos de entrada. Cada elemento de entrada, ao se ligar com o neurônio, vamos olhar aqui, ao fazer a ligação com o núcleo, vamos dizer que aqui é o núcleo, ele tem um fio, No nosso caso aqui, ele tem uma linha, tem um peso de ligação. Então, para cada um, ele tem um peso diferente, Aqui o nosso neurônio, então, ele tem o somatório, ou seja, desses valores que ele recebe. Ou seja, a gente observar aqui, ele tem um bias. Tem, então, a entrada 1 com o peso 1, entrada 2 com o peso 2, entrada N com o peso N. Soma isso tudo aqui, aplica uma função de ativação, que a gente vai ver mais para frente, e tem um resultado. A nossa rede neural trabalha hoje com 10 neurônios na primeira camada oculta, e com 4 neurônios na segunda camada oculta. Eu não lembro se eu tenho a imagem da minha rede aqui na apresentação, mas ela tem essa configuração. Então agora observando aqui a nossa rede neural, o que eu tenho aqui então? Eu tenho a mesma imagem que eu tinha aqui, só que aqui eu tinha apenas um neurônio. Aqui eu tenho dois neurônios, Aqui eu tenho um bias, um neurônio. Então observe que para o neurônio A2, o que ele recebe? Ele recebe o valor de entrada, um sensor X1, com o seu peso de ligação. Recebe também um valor de entrada X2, com um peso de ligação para o X2. E recebe um bias com seus pesos de ligação. O outro neurônio também recebe a mesma informação. X2 com um peso diferente do atribuído ao neurônio A1. Recebe o X1, com um peso também diferente ao anterior. E recebe o bias. Se a gente parar para observar, o que a gente consegue compreender? Que esse peso de ligação, ele representa para a gente qual que é a influência daquela informação anterior representa para aquele neurônio. Se ela é muito importante, ela tem um peso significativo. Se aquela informação para aquele neurônio não tem informação importante, o seu peso tende a anular aquela informação, porque se ela não é vital, então aqui nós temos justamente esses pesos. Mais para frente a gente vai ver que o aprendizado dessa rede neural se dá justamente pela essa atualização de pesos. Por quê? Os sensores a gente não vai conseguir mudar. A saída é o que a gente quer. As configurações, que seriam quantos neurônios a gente tem, se permanece fixa. Então o único valor que a gente consegue alterar ao longo do tempo seriam os nossos pesos. Então aqui nós temos os tipos de aprendizado que uma rede pode ter. As básicas aqui. Eu estou trabalhando hoje com aprendizado supervisionado. O que é um aprendizado supervisionado? Quer dizer que eu tenho um professor. Eu tenho um valor de resposta já pré-definido. Então olhando aqui, o que ela diz pra gente? Quando a gente
prevê uma variável que ela é dependente de uma lista de variáveis independentes. Ou seja, que eu estou tentando definir para mim qual que é a minha razão cíclica a partir de irradiação solar e temperatura. Geralmente isso aqui é usado para duas situações. Regressão linear, ou regressão no caso aqui, né, que a minha, por exemplo, não é linear, e classificação. O que seria uma regressão no nosso caso? Seria quando eu busco um valor. No meu caso, eu estou buscando um valor. Eu quero saber qual que é a razão cíclica que eu tenho que utilizar. Então eu quero determinar esse valor. Eu não estou classificando ele se ele é bom, se ele é ruim, se ele é diabético, se ele não é, se ele tem coronavírus, se ele não tem. Eu não estou fazendo uma classificação de grupos. Eu estou fazendo o quê? Uma regressão, estou definindo um valor, estou estimando um valor. Eu tenho um colega, né, o nome dele é Ângelo, ele inclusive faz mestrado aqui comigo. O problema dele é justamente o quê? Fazer regressão, só que ele quer me dizer qual que é a capacidade de geração de energia em um determinado ponto de acordo com as condições climáticas. Enquanto eu pego as condições climáticas e atuo diretamente no conversor, ele não. Ele pega as condições climáticas e fala, neste ponto aqui, nós conseguimos subtrair X de energia solar. Ou nós conseguimos obter X de energia solar. Então é uma linha que anda junto com a minha, só que você vê que são diferentes, né? Embora seguimos a mesma lógica, trabalhamos com os mesmos tipos de variáveis, a nossa aplicação mudou. Então, basicamente, regressão é quando a gente quer estimar um valor. Daí, classificação é quando a gente quer diferenciar grupos. Nós temos também aprendizado supervisionado. Eu até deixei aqui perfil de compra de supermercado. Por quê? Porque nesse aprendizado supervisionado você não tem uma resposta para a gente parar para olhar. Você não tem um valor para você comparar e falar assim, olha, eu quero chegar neste valor. Não. A gente pega um perfil de compra do supermercado, por exemplo, a gente associar carne com cerveja. O que a gente tende a fazer então? Pôr a carne numa ponta e a cerveja na outra ponta do estabelecimento. Porque façam com que a pessoa percorra todo o supermercado e a partir dessa informação, então, ele talvez tenda a comprar outros produtos. Se eu pôr a cerveja e a carne, que é o mais comprado, do lado do caixa, o cara chega, compra, vai embora, não conheceu a loja, não conheceu os outros produtos. Então, esse tipo de aprendizado busca, então, fazer esse tipo de solução. Fazer com que otimize, então, no nosso caso aqui, né, as compras do supermercado. Ou seja, para você atender a um perfil de cliente e fazer com que ele tende a comprar outros produtos. Aprendizado por reforço, ele trabalha com política de recompensa e punição. Ou seja, ele toma uma ação e vê aquela ação, eu estou ganhando mais ou estou perdendo com ela? E assim por diante vai treinando, ou seja, ela trabalha de maneira diferente, né? Trabalha com política de recompensas e punição. Aqui eu trabalho, então, aqui eu tenho maior conhecimento, seria do aprendizado supervisionado. Então aqui no nosso aprendizado supervisionado, como eu comentei agorinha, nós temos que atualizar então nossos pesos, né? Então como é que a gente faz isso? Na rede neural, eu trabalho com, basicamente, no meu caso, eu trabalho com dois algoritmos. O feed forward, que é o quê? Eu percorro a minha rede e depois eu tenho um backpropagation, que ele faz o quê? Ele vem então agora da resposta para a entrada, atualizando os pesos. Então o que ocorre é o seguinte, vamos supor, nós temos aqui uma incidência de temperatura de 1000, temos aqui uma temperatura de 50, vamos supor. E aqui vamos supor que seja a velocidade do vento, que é um outro fator que influencia, mas é um valor que para mim não faz muito sentido, eu não estou trabalhando com ele. Não influencia bastante a ponto de eu ter que utilizá-lo. Mas vamos supor que eu tenho esses três valores então, a incidência solar, temperatura e velocidade do vento. Vamos supor que eu saiba que se eu tiver incidência de 1000, temperatura de 50 e velocidade do vento de 1.5, eu tenho que ter uma saída de 0.7, tá? E quando o sistema percorreu, ele achou 0.5. 0.5 é diferente de 0.7. Não era aquele valor que eu queria. O meu erro está grande. Então o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer uma atualização dos pesos de modo que eu encontre um valor próximo a 0.5. Então o que ele faz? Ele pega o erro e vai derivando ele, tá? E encontrando a influência de cada peso de ligação naquela resposta que eu obtive, do 0,7. Como é que funciona? Quando a gente vai treinar uma rede neural, eu não tenho apenas um valor, 1000, 50 e 1.5. Eu tenho um conjunto de valores. Nesse trabalho, por exemplo, nós temos 79 mil registros de incidência solar
temperatura e razão cíclica. Então o sistema vem, passa o primeiro registro, acha um valor, passa o segundo registro, acha um outro valor, ou seja, os pesos que eu encontrei para o primeiro provavelmente não vão servir para o segundo, e assim por diante, até que ele vai encontrar um peso que atenda a todo mundo. Ou seja, minha rede fala que ela aprendeu quando o meu erro médio quadrático, ou seja, quando o meu erro médio geral está dentro de um valor que eu parametrizei. Quando eu falei, olha, eu falo que meu erro médio geral pode ser 0,01. Então, quando ele me satisfazer, ele fala, ó, eu consegui aprender. Pode acontecer de você não chegar naquele valor? Pode ser que seus dados não sejam suficientes, pode ser que a sua configuração de quantidade de neurônios não seja suficiente. Vale ressaltar que na literatura, se você for olhar ao pé da letra, não tem nenhuma fórmula mágica que te fala assim, olha, você tem tantos dados, você tem tantas informações, trabalha com tantos neurônios. Se você for ler e procurar sobre o assunto, você vai ver que isso aqui é basicamente o seguinte, você vai tentar com a quantidade de neurônios, depois você vai tentar com a quantidade diferente de neurônios. Se a nova quantidade ficar melhor, você atualiza para ela. Se não ficar melhor, você não atualiza. A minha rede neural, por exemplo, eu comecei com 10, 4. Hoje já tem apenas 4 neurônios. Aqui então, quando eu falei da atualização dos pesos da gravura anterior, a gente observar aqui então, ele expressa como é que o meu neurônio faz então. Eu até tinha comentado isso lá atrás. Então eu pego irradiação solar com o peso da irradiação solar, temperatura com o peso da temperatura, velocidade do vento com a velocidade do vento. Aqui tem N, eu posso ter N entradas. Faço a soma delas com um bias que não está aqui na figura aqui. Aplico a minha função de transferência, que é a minha função de ativação. No caso, eu estou usando uma função de ativação logística. Nós temos outras funções de ativação. Tangente hiperbólica, né, identidade. Enfim, a minha é a logística. E aqui ele vai me expressar uma saída. E aí quando ela não está compatível, então é esses Ws aqui, ó, que são os pesos de ligação, que nós iremos atualizar. Então assim, agora que a gente tem uma noção de como é que funciona a minha rede neural, como é que eu faço então para conseguir treinar uma? Para me adquirir esses dados? Da onde que eu vou tirar isso? Nós temos duas soluções. A primeira, você tem que conhecer bastante o problema. Por quê? Você vai modelar matematicamente um sistema onde você imputa os dados e ele te dá essa resposta. E aí você usa esses dados para treinar a sua rede neural. A segunda possibilidade é você ter um sistema montado. Você vai lá, encontra onde tem esse sistema, olha, lá em Floripa tem um sistema, ou lá em Goiânia tem um sistema, ou lá em Joinville tem, eu estudo aqui em Joinville, eu morava em Goiânia, por isso que é mais fácil essas duas cidades citar. Então, se eu tenho esses dados, como é que eu faço? Eu vou lá no painel solar, vou colocar um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de vazão, um sensor de radiação solar, velocidade do vento. Eu vou colocar os sensores que eu acho ser importante ou os sensores que eu tiver disponível. Para cada problema, é claro, né? Depois eu tenho que ir lá no meu conversor CCCC e ver se ele tem para mim, aonde eu consiga colocar, qual que foi a razão cíclica que ele trabalhou, porque daí eu estou partindo do princípio que existe um sistema instalado. Eu estou adquirindo os dados de treinamento, depois só vou usar uma rede neural. Coleto esses dados, crio um datalog e utilizo. Tá? E aí desses dados você vai descobrir se a velocidade do vento influencia ou não, se a temperatura influencia ou não, se a radiação influencia, se a umidade influencia. Então o que acontece é que depois, quando você estiver trabalhando com a rede neural, né, existem algoritmos que você pede para ele me dizer qual que é a influência que cada sensor ou leitura que você fez tem para a sua base de dados, base de conhecimento. Exemplo, vamos supor que no Datalog a gente colocou a parte de dia da semana. Você acredita que o dia da semana vai influenciar na nossa saída? Não. O que influencia é se tem sol ou não, né? Se tem temperatura. Se é domingo, se é segunda, se é terça, isso não faz a mínima pra gente. Mas se você não sabia disso, se você não tinha essa informação, quando você monta então a sua rede e pede a influência de cada dado, você vai descobrir então, olha, realmente não tem. Não tem influência. Então, existem algoritmos que te auxiliam nesse pré-tratamento de dados.
Nós temos então aqui a nossa base de treinamento. Né? Eu falei que a gente tinha aproximadamente 79 mil registros, né? Nós temos quase 80 mil registros, 79.770. Qual que foi o nosso problema aqui? Ó? De cara, nós tínhamos irradiação solar e tinha temperatura. Mas nós não tínhamos a nossa nossa razão cíclica. Nós tínhamos a irradiação e temperatura apenas. Então, como é que a gente ia fazer para criar um dado que eu não tinha? No meu caso, então, eu tive que modelar um painel solar. Então, eu modelei um painel solar, tá, em Python, tá, e eu validei a minha proposta dentro do PSIM. O PSIM é uma ferramenta eletrônica que lá dentro você pode desenvolver circuitos eletrônicos. Inclusive a minha simulação no final da apresentação é no PSIM. Eu vou mostrar ela aqui, ela demora 30 segundos para rodar, no momento atual, tá? Porque da maneira que eu preciso ela, eu demoro quase 40 minutos e aí ficava inviável para apresentação. Então eu diminuí os clocks do meu processador, então ele vai dar um valor próximo ao que eu quero, mas não vai ser o que eu quero, mas vai servir para a gente demonstrar. Então o que eu fiz? A primeira coisa, eu criei o painel solar lá no PSIM. Olha, o painel solar que eu tenho no meu laboratório aqui em Joinville, ele tem tais características, e, enfim. E aí, lá dentro dele, eu criei, vi as curvas de potência. Olha, bateu, ela me gerou corrente, gerou tensão de saída, de acordo com cada irradiação solar e temperatura, e assim por diante. Então eu tinha esses valores. Depois que eu fiz isso, então, eu fui em Python e criei um algoritmo, né, que fazia o quê? Eu simulava o que o PSIM tinha feito. Porque se eu tenho 80 mil registros, eu ia no PSIM digitar um por um e anotar num papel cada registro, isso ia demorar semanas, né? Fora que o erro humano na digitação ia matar meu trabalho. Então assim, não, então vamos criar alguma coisa que simule o painel solar. Então eu fiz em Python a modelagem desse painel, de modo que eu jogo os registros de radiação solar e temperatura e ele me fala, olha, a razão cíclica ideal que você tem que trabalhar é tal. Então eu criei um algoritmo que me ajudou a criar minha base de treinamento. As bibliotecas que eu utilizei então aqui foram em Python, né, o scikit-learn. E então assim, com essa biblioteca, ela está basicamente quase tudo pronto, vamos dizer assim. Você só tem que configurar. Então assim, quando a gente estuda rede neural, igual eu estudei redes neurais aqui no mestrado, né, eu não tinha visto rede neural ainda, nós fizemos uma rede neural na mão. Então nós fizemos, né, dar umas 4 a 5 folhas de caderno em contas de derivada integral para você achar o valor que você quer bonitinho. E aí desse algoritmo você vai para a programação e desenvolve. Só que já existem bibliotecas prontas, né? Existe o Keras, né, que é uma outra biblioteca que tem uma série de dados bacana para a gente trabalhar, mas eu trabalho com a scikit-learn, né? E aí lá dentro do scikit-learn eu trabalho com a MLP Regress. Ah, eu coloquei sim, ó. Achei que eu não tinha colocado. Essa imagem eu fiz ela hoje, então por isso que eu não sabia se eu tinha colocado ela ou não. Então aqui, ó, é minha rede neural. Eu tenho X1 e X2 aqui na camada de entrada, que representam irradiação solar e temperatura. Aqui eu tenho meus 10 neurônios na primeira camada, escondida, e meus 4 neurônios na segunda camada escondida. E aqui eu tenho a minha saída. Então ele pega um dado para X1 e outro dado para X2, ou seja, eu pego 1000 e o 50, processa, ou seja, multiplica o valor dele com o peso de ligação e põe em X10, mais o valor desse com o peso de ligação põe em X10, o bias vezes o peso de ligação põe em X10, soma tudo, aplica a função de ativação logística, gera um valor. Esse fica sendo o valor do neurônio. E esse valor ele passa novamente para frente. E assim por diante. Aqui nós temos então o resultado, né? Ou seja, quanto que a minha rede neural está sendo capaz de representar o que eu quero. Ou seja, aqui, como é que está o erro dela médio quadrático, qual que é a quantidade de acertos dela, né? Se ela está boa ou se ela não está boa. Aqui do lado, então, em X, eu tenho os valores que eu queria. Em Y, eu tenho os valores que a rede me respondeu. Para a gente observar aqui, ó, ela está indo bem, né? Está dentro dos valores aproximados do que eu quero. Eu estou tendo um erro de 0,34, um erro médio quadrático, uma acurácia de 99,92%, ou seja, eu tenho 99,92% de precisão, né, do valor que eu quero. Nós temos aqui então agora, né, o resultado, ou seja, o que representa então isso? O que ficou bom isso para mim ou não?
A gente observar aqui, ó, desculpa estar de verde claro aqui, né, essa informação aqui, na hora eu não me atendei, mas eu tenho aqui, ó, de preto, eu tenho qual que é a potência do meu painel solar. Aqui eu tenho 4 cenários. Se a gente observar, eu tenho 1, 2, 3, 4. Né, numa fração de 40 milissegundos. Ou seja, a irradiação solar e temperatura era uma, eu mudei radiação solar e temperatura, mudei novamente radiação solar e temperatura e mudei novamente. Se nós observarmos então, eu tinha 95,9 watts disponível. Se eu tivesse utilizado um método convencional que não utiliza redes neurais, que é o Perturba Observa, que faz aquela questão de perturbar o sistema constantemente, eu tinha 89 watts de potência. Se eu tivesse utilizado condutância incremental, eu tinha 91,8, ou seja, 92 watts. E por ter utilizado redes neurais, eu tenho 94,2. Ou seja, ela me respondeu melhor. Por quê? Porque eu trabalho com valores que eu já sei. Eu não fico perturbando o sistema. Então olha aqui, ó, quando a rede lê, o que ela faz? Ela jogou lá a incidência solar e temperatura, ele, opa, vai para esse ponto aqui e fica. Se você olhar o Perturba Observa, ele vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, até chegar lá. Ó. A condutância incremental, o que diferencia dele? É porque o passo dele é diferenciado. Quando está longe, dá um passo maior, quando está perto, é um passo menor. Mas você vê que ela também tem esse tempo de verificar, né? Porque ela perturba e verifica. Então ele tem esse tempo de perturbar e verificar. Se eu olhar aqui, novamente, a nossa rede chega primeiro, aqui ela chega primeiro, aqui ela chega primeiro, ou seja, a nossa rede geral atende, né, as nossas necessidades, atende o que eu quero. Esse trabalho que eu desenvolvi aqui vai ser apresentado no mês que vem, tá? Ele já foi aprovado no CBA, ou seja, no Congresso Brasileiro de Automática, tá? Com os dados, alguns dados são diferentes. Essa gravura aqui principalmente é diferente, porque essa aqui foi um de resultados obtidos há 2 semanas atrás, que já é a minha segunda rede neural apenas com 4 neurônios, ou seja, é um estudo que você tem que continuar, né, verificando e testando, essa aqui ficou melhor ou ficou pior, e assim por diante. Eu vou mostrar aqui uma simulação, né, eu tenho aqui no pecinho, falei que eu tinha deixado separado, para vocês verem então como é que ela funciona. Aqui eu tenho um sistema, onde eu tenho também o painel solar, aqui instalado. Eu tenho um algoritmo aqui que cria irradiações solares diferentes, ou seja, aquela primeira irradiação tinha 700 por 20, temperatura 600 por 40, 400 por 35, 90, 955 e assim por diante. E aqui eu tenho minha rede neural. Eu vou apertar play aqui. Essa aqui é da minha rede neural anterior, não é a minha última, tá? Essa aqui é a minha primeira ainda. Então os dados dela vão dar um pouco diferentes, até porque, né, como eu falei, eu mudei o clock meu aqui por questões de trabalho, né? Senão eu não conseguiria tratar todas as informações em tempo hábil para a apresentação. (25 segundos, 77, 38. No final, então, ele vai só me mostrar só com a rede neural. Eu não coloquei aqui na nossa apresentação os outros dados. Aí eu vou plotar então aqui, ó, rede neural e a máxima. Vou mudar aqui só para mudar a fonte. Um pouquinho 16. Aí. Como eu mudei meu clock de processamento aqui, né, eu tinha um valor, eu reduzi ele 100 vezes, se eu não me engano. Então eu consegui agora próximo, não fica em cima certinho igual no outro por conta disso. Tá, então aqui seria a minha simulação. Deixa eu fechar aqui. Não precisa salvar, não. Bom, pessoal, a gente vai preparar então para nós abrirmos para as perguntas. Nosso prazo era de agora até as 20h10. Nós teremos um sorteio, né, de um squeeze após, tá? Então, assim, o Carlos nesse momento está gerando os dados aí para a gente dos alunos que estão presentes, e aqueles que ficaram até agora vão tá então com a gente, então, concorrendo a esse quiz. Lembrando que quem não tiver em Goiânia para poder tirar e não for buscar em Goiânia, vai ter que abrir mão, né, para a gente fornecer para outras pessoas. No mais, pessoal, estamos abertos às perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta a ser feita aí, ó, fique à vontade, tá? Pode escrever no chat aí e a gente vai tentando responder na medida do possível aí. O pessoal aqui, ó, deixa eu só avisar uma questão aqui. Esse link que está aqui,
tá? Nós temos um grupo no WhatsApp de engenharia, tá? Eletrônica, onde a gente divulga diversas coisas. Quem entrar nesse link aqui vai tá direto com o nosso grupo lá, tá? Perguntas? Aguardar um minutinho, o Carlos deve estar voltando aqui também. Lucas, você perguntou aqui que no gráfico, né, tá impresso, né, a acurácia que está escrito lá. Tá, ele não imprime automaticamente, tá? Quando eu fiz o gráfico, aí eu que pedi para ela imprimir aqueles valores. O gráfico foi plotado em Python, tá? Então tem algumas estruturas lá no Python, né, algumas chamadas que você pode colocar e você põe para imprimir o valor que você quiser. Então dentro da sua rede neural, você consegue pedir para ela calcular. E aí ela calcula, te dá esses valores, e esses valores você consegue plotar ele. Então lá ele plotou x e y lá, e o título foi carregado à mão, ou seja, foi um dado já anterior. Então assim, ele calculou a rede, me deu os dados, então já tinha salvo qual que era a acurácia. Então na hora que eu imprimir, eu só pedi para plotar ele na tela. Qual microcontrolador eu estou utilizando? Tá, eu estou utilizando dois microcontroladores. Eu estava usando primeiro o STM32, o F103, se eu não me engano, né? Como a rede neural é pequena, eu consegui colocar dentro dela. Só que qual que foi o meu problema? Nesse microcontrolador eu tinha um problema com memória. Ele só tinha 64K de memória. E aí quando eu precisei então colocar novos valores, ou seja, precisei fazer uma leitura de corrente e tensão por DMA, por exemplo, ele travava. Ele não conseguia fazer. Entendeu? Porque ele entrava na minha rede neural, estourava a memória dele, e aí ele não conseguia ir para frente. Aí eu peguei agora um STM32 Discover, aí essa é da faculdade, essa não é minha. E aí esse STM, ele tem 1 mega, ele tem 1 mega de memória, e esse está me atendendo bem. Tá, Lucas, meu TCZ é o Jupyter, mas a importância é bem básica, obrigado. Esse controle funcionaria bem com o sistema de controle por telemetria, para trabalhar com grade de portão através de uma rede neural? Tá, Leandro, nós teríamos que ver como que a gente ia aplicar a rede neural nesse caso. Porque, por exemplo, no sistema de controle de acesso, controle de portão, que é o caso aí pelo que eu entendi, nós temos um código que quando você aperta no controle, ele envia esse código para lá e ele só faz a verificação e libera ou não a abertura do portão. Então nós teríamos que ver aonde nós iríamos encaixar a rede neural nesse caso. Porque pensa assim, geralmente esses valores são prontos, você tem que abrir ou não, você não está calculando, você não está classificando nada. Entendeu? O que a gente poderia tentar fazer seria usar a rede neural então para abrir um portão por placa de carro. Porque você pegaria a placa do carro, faria um processamento de imagem, utilizaria a rede neural para decodificar a placa, descobrir quais eram os caracteres que estão na placa, e a partir daí, então, o portão abrir ou não para aquela pessoa. Ou por facial, porque aí você pega o rosto da pessoa, usa a rede neural para identificar quem que é a pessoa, e aí a partir daí você consegue entrar. Né? Ou porque você teria que identificar pessoas na imagem, então aí você poderia ter uma rede neural para isso. Ô, Julive, eu cheguei a ver sim, um único trabalho, cara. O único trabalho que eu vi sobre a influência de geração fotovoltaica por temperatura em Goiânia, né? No caso, foi um trabalho que foi apresentado aí em Goiânia, na Unianguera. Inclusive, acho que é só o seu trabalho que eu vi, foi o único que eu vi. Não vi outro trabalho que fizesse essa analogia, né, da influência da temperatura. Daniel, a minha rede neural ela foi implementada em C. Eu vou abrir aqui para você ver. Ó. Eu tenho ela aqui. Deixa eu só abrir o drive meu aqui. Porque o que acontece? Quando a gente pega a rede... Deixa eu voltar a imagem aqui. Ó. Quando a gente pega a rede neural aqui, cara, ela vira uma função matemática. Ela vira fazer contas. Operação de matrizes. Então, se você faz a operação matemática em C, faz em Java, né, faz em outra linguagem, você consegue fazer. No meu caso, eu fiz em C, né, porque microcontrolador é C.
Deixa eu abrir ela aqui só para você ver como que ela é bem simples, cara. Simulação que... Deixa eu deixar ela aberta aqui. Cadê aqui da tela? Olha aqui, essa aqui é minha rede neural nova. Aqui, eu tenho um for, eu faço uma multiplicação com uma exponencial e a minha resposta já é o que eu quero. Ou seja, ela foi bem simples de ser, né, de ser tratada. Não tem muito assim o que, é um bicho de 7 cabeças? Não. A parte de treinamento dela é complexa, porque você tem que ter os dados de treinamento. Mas depois de treinada, cara, é tranquilo de trabalhar. A Luciana está perguntando se ela sempre acontece, a perca de potência sempre acontece de forma linear ou não linear. Não, a perca de potência num painel solar não é linear. Até porque você não sabe o que vai ocasionar a perca. Se for por sujeira, por exemplo, você tem N fatores que influenciam em cima da sua geração. Então, você falar assim que era linear, não, porque você não tem uma variável só para trabalhar com isso. Então, quando você tem múltiplas variáveis, né, ela torna uma regressão múltipla. Então, assim, são vários fatores que vão influenciar, então, na sua perca de potência. Daniel, ficou respondida a sua pergunta? De que pode ser implementada com qualquer linguagem de programação? O Daniel é o Daniel Vilar? Porque eu tenho um colega chamado Daniel Vilar, eu não sei se ele está assistindo. Ah, tudo bem contigo, Daniel? Mais alguém? Pessoal, fique à vontade em fazer perguntas. Francisco, existe algum limite atualmente sobre o conhecimento que as redes neurais podem adquirir? Que eu conheça, cara, algum limite? Não. Porque assim, olha, a gente tem agora até uma rede neural. É porque assim, a rede neural que eu estou trabalhando ela é bem superficial. Mas você tem redes neurais hoje de aprendizado profundo, né? Então são as deep learnings, né? Então, se a gente for parar para analisar, nós temos uma rede neural hoje que aprendeu a jogar o jogo japonês lá, que é estilo xadrez, agora esqueci o nome do jogo, né? E ela venceu o campeão e depois que ela aprendeu, ninguém mais venceu dela. Então, assim, vai do que você está treinando com ela. A gente pensar assim, a máquina vai substituir o homem? Creio que em vários aspectos sim. Então, assim, vai do que a gente vai fazer com a rede neural, o que a gente vai treinar ela, né, de acordo com os dados que a gente tem. Que, por exemplo, olha, a rede neural para trabalhar, você precisa de valores de entrada. Então, a nossa limitação hoje são com os sensores. Por exemplo, a gente quer fazer uma perna biomecânica, né, ou seja, uma perna que está substituindo uma perna humana e vai ser controlada por rede neural. Então, pensa assim, da onde que eu vou tirar o sensor para fazer a atuação da perna? Hoje nós temos sensores que são linkados diretamente com o cérebro. Né? Inclusive tem um colega aí na Alfa, aí, o Thiago, o trabalho dele era justamente com isso. Então, assim, se você tiver sensores capazes de fazer a leitura do que você quer, você consegue aplicar ela. Mas da quantidade de dados que você tem, da estrutura da rede que vai ter, um problema grande que nós temos, né, hoje é computador para processamento dessas informações. A minha rede neural, para me treinar ela aqui, tem vezes que quando eu comecei, né, com os 80 mil registros, na época tinha mais de 80 mil registros, foi mais de dia processando. Então, assim, nós temos um problema hoje de processamento de computador e não da rede neural em si. Entendeu? Nosso problema, nossa dependência é de maquinário, é de sensor que você não tem que faça aquela leitura que você quer, é de computador que não tem processamento para fazer, né? Igual eu, por exemplo, eu fui embarcar a minha rede neural, ela não coube num STM de 64K e era só multiplicação. Então, nosso maior problema hoje não é nem a rede neural em si, mas em si, a nossa limitação é por equipamento, por hardware de treinamento, por sensores disponíveis. O Daniel perguntou qual fator mais influencia na geração. O fator que mais influencia na geração é o fator da irradiação solar. A maior dependência da célula fotovoltaica é a irradiação solar. Você tem 3 fatores diretos: irradiação solar,
temperatura e velocidade do vento. Porque a velocidade do vento influencia no esfriamento da placa. Tá? Então você tem basicamente esses três dados. Tá? E aí esses 3 dados é independente da região que você tiver. Porque vai ser sempre essas informações que vão influenciar. Você vai ter gerações melhores em determinada região e piores em outra região. Né? Mas quem influencia é basicamente esses 3. A gente for olhar na literatura, tem dois que a gente olha, né? 2 mais comuns, no que é o meu caso. Os 2 mais comuns são irradiação, vou até deixar aqui, voltar aqui de novo. São irradiação e temperatura. Se você for procurar na internet para ler sobre a geração de energia solar, né, sobre os algoritmos, basicamente o que influencia é isso. O que nós temos depois que vai influenciar na geração, mas são fatores não, vamos dizer assim, climáticos, né? Sujeira, sombreamento, entendeu? Então você tem esses pequenos problemas, tá? Na hora de gerar. Então assim, ó, tá na temperatura ideal? Ah, então tá beleza. Tá na incidência que eu quero? Tá, então tá ótimo. O colega perguntou ali, ó, qual que seria a temperatura ideal para uma placa fotovoltaica no caso, né? Se a gente for olhar o datasheet de uma placa fotovoltaica, ele vem lá assim com as condições padrões, 1000 de radiação solar e 25. Ou seja, os testes de laboratório foram feitos com radiação solar em 1000 e temperatura em 25. Então, quando você compra uma placa de 150 watts, que é a minha placa aqui do laboratório, ela tem 1000 de radiação solar, né? Quer dizer, para aquela geração, aquela potência, né, o ponto de massa potência que está descrito lá na tabela, é com 1000 de radiação solar e com temperatura. Porém, ele tem uma outra teste feito que chama NOCT, que agora não lembro mais o que significa a sigla, mas é Normal Operation, agora não lembro o resto. Tá? Ele fez com 800 e com 20 de temperatura. Então, assim, nos painéis fotovoltaicos, se você olhar no verso dele, ou seja, nas costas, você tem dois valores que influenciam diretamente. Um valor seria a radiação, que seria 1000, e o outro valor seria a temperatura, que seria 25. Essas são as condições padrões STD, que seriam as standards. Para trabalhar com qualquer sistema operacional, Linux, Unix, Windows, no processamento da rede? Sim, cara. Eu trabalho, por exemplo, com Linux. Linux Mint para processar minha rede neural. O meu colega lá trabalha com o Windows. Só que a gente sabe que ela vai consumir muito recurso do computador. Então, assim, como o Windows já ocupa a memória do computador com outros processos que ele deixa em aberto, é recomendável que você procure outras maneiras de fazer isso. Então, um ambiente melhor ou mais acessível seria o Linux, tá? Para isso. Se você olhar hoje, o Google tem o Colab e lá você tem uma máquina disponível para treinamento de rede neural gratuito. Você não paga nada, cara. Né? Inclusive a minha eu posso abrir aqui e processar lá no Colab. Próxima pergunta. Tá, o Carlúcio perguntou qual que é a topologia do conversor CC-CC que eu utilizei e qual o motivo que me levou a utilizar esse conversor. Tá. Se a gente for olhar o livro de eletrônica de potência, cada conversor tem uma determinada aplicação. Você tem para entrada em corrente, saída em corrente, entrada em tensão, saída em tensão, entrada em tensão, saída em corrente, entrada em corrente, saída em tensão. Então você tem diversos conversores, diversas topologias, para cada uma a sua aplicação. A aplicação do meu conversor inicialmente foi pensado no sistema de carregamento de baterias. Ou seja, no sistema off-grid, aonde o meu conversor vai carregar as baterias. E aí dessas baterias sai, por exemplo, para um inversor ou sai para outra aplicação. Mas então o meu conversor inicialmente foi pensado para o carregamento de baterias. O painel solar, quando a gente estuda ele tem características de fonte de corrente. Se você olhar na gravura dele aqui, ó, o que eu tenho fixo seria a minha corrente e a minha tensão é um outro valor. Então não vem a tensão fixa, ou seja, não é a fonte de tensão, é a fonte de corrente. Então o conversor Chuck, que é o nome do nosso conversor, quando ele foi criado pelo Slogan Chuck, é isso mesmo, Slogan Chuck, Cut, ele criou esse conversor com essa topologia de trabalhar com fonte de corrente e saída em corrente. Porque o carregamento de baterias também é uma característica de fonte de corrente. Então este foi o conversor, foi utilizado pensando justamente em a minha entrada fonte de corrente, a minha saída
fonte de corrente. Então nós temos nas extremidades fonte de corrente. Então se você tiver uma outra aplicação, é necessário que a gente observe então qual que é a atuação da sua aplicação e aí sim definir, olha, vamos trabalhar com o conversor Chuck, vamos trabalhar com outro conversor, como é que vai ser? Próxima pergunta. Estou ouvindo um microfone aberto. Se alguém puder encerrar, por gentileza, o microfone aí. Carlúcio, não apareceu mais nenhuma pergunta. Se você quiser fazer o... Ó, apareceu. Só porque eu falei que não tinha aparecido, ó. Na utilização de treinamento da rede, você usou somente os dados que você gerou ou usou dados para teste e dados para treinamento? Não, cara. É assim, ó. Os dados que eu gerei são os dados gerais, né? Que eu tenho meu. Para o treinamento da minha rede, eu separei ela, tá? Como assim eu separei? Porque se eu tivesse treinado ela com todos os dados que eu tenho disponível, eu não ia ter uma característica importante, que eu até esqueci de falar, que seria a generalização da rede. O que é a generalização da rede? É saber o quanto ela vai acertar caso ela não tenha visto aquele dado. Porque pensa assim, a gente trabalhou com rede neural e está prevendo uma situação. E se aquela situação que está ocorrendo, ela não estava no meu conjunto de treinamento, como é que ela vai se comportar? Então isso é a generalização da rede. Quão capaz de acertar o que eu quero, ela consegue sem ter visto. Então, quando a gente vai treinar a rede neural, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu separo a minha rede com dados de treinamento e dados de comprovação, ou seja, dados de validação. Geralmente o pessoal divide 70-30. Eu treino com 70% dos dados e comprovo a validação com os outros 30%. Porque eu vou garantir que minha rede neural aprendeu e resolveu uma situação que ela não tinha visto anteriormente. Tá? Então, nesse caso, a gente fez isso. Existe um negócio chamado K-fold também, que a gente divide a nossa rede neural em vários pedaços e vai fazendo o treinamento, entendeu? De acordo com os dados que eu tive. Então, olha, o primeiro registro meu foi melhor, o segundo foi pior, e aquele que for melhor eu utilizo então para treinar o conjunto completo. Tá? Mas não, eu dividi, tá? Com 70 para treinamento, 30 para validação, e a partir daí eu consegui. Como você definiu a arquitetura da sua rede neural e por que ter X camadas neurônios? Tá, Matheus, como é que eu defini a minha arquitetura? Eu tive a matéria de redes neurais aqui no mestrado com o professor Pablo, e aí ele passou um trabalho pra gente muito bacana, né? Igual eu comentei agora. Nosso primeiro trabalho foi criar um perceptron, o segundo foi um MLP, para criar na mão. Tá? A nossa MLP era para reconhecer caracteres. Ou seja, ele passava um banco de dados pra gente, ele passou 210 registros que continham os números de 0 a 9. Registros com ruído e tudo mais. E a nossa rede neural tinha que aprender. Nós fizemos ela na mão. E aí, durante a matéria, a gente conversando com ele, né? Ô, professor, qual que era, então, a quantidade ideal de neurônios que a gente tem que ter e tal? Ele falou assim, Luiz, não existe uma quantidade ideal de neurônios. A estimação de quantidade de neurônios que vai ter seu trabalho e quantidade de camadas, você vai jogar um valor, esse valor você vai ter uma resposta. Você vai jogar um outro valor, e esse outro valor vai ter uma outra resposta. Então aquela que for ficando melhor, você utiliza. Então não existe uma regra clara hoje que fala, utiliza tantos neurônios e isso vai te dar certo. Então existem alguns algoritmos na internet, se você for procurar pelo assunto, existem alguns que falam, olha, a melhor maneira de descobrir quantos neurônios é a quantidade de camadas, valores de entrada que você tem, multiplicado por 2 ou não. Então assim, depende muito, né, da sua maneira na hora de fazer. Porque assim, esses algoritmos não garantem que você vai ter uma melhor eficiência ou uma melhor rede daquele jeito. Então se a gente for olhar ao pé da letra basicamente, treinar e validar. Ah não, ficou boa assim? Então, ótimo, vamos treinar uma outra? Será que vai ficar melhor? No meu caso, a gente treinou com 10 na primeira, 4 na segunda. Ficou excelente, cara. Mas depois eu descobri que se eu tivesse colocado só 4 na primeira, tinha ficado melhor. Então, assim, é basicamente um processo de tentativa e erro. Eu tento com valor, ficou bom, ótimo. Não ficou bom, vou para a próxima. Nos pesos você foi inserindo uma... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ok, aí o Ramon falou que quer dar os parabéns. Obrigado, Ramon, pelos parabéns, tá?
Lucas, nos pesos você foi inserindo e mexendo nos pesos para adquirir o resultado ideal? Ou já sabia mais ou menos a quantidade? O peso, geralmente, não é que você sabe a quantidade. O peso, a quantidade de pesos, ele vem de acordo com a quantidade de neurônios. Deixa eu voltar aqui uma imagem aqui. Aqui, ó. O peso, ele só existe porque existe a comunicação de um dado para o outro, ou seja, de um lado para o outro. Se não existisse a comunicação, não existia o peso. Esse é o peso de ligação. Ou seja, justamente ligação X para Y, né? Bolinha para triângulo, enfim. Então a gente não sabe, geralmente, qual a quantidade de peso. A gente sabe a quantidade de neurônios, né? E aí, para cada neurônio que vai comunicar com a camada seguinte, você tem aquela quantidade de pesos. A atualização de pesos não é a gente que faz. Quando a gente calcula a rede neural, tá? A gente só fala a quantidade de registro, a minha arquitetura, quantos neurônios eu tenho na primeira, na segunda camada. E a partir daí, o algoritmo de treinamento que você estiver trabalhando, que é responsável por atualizar os pesos, buscando chegar naquela saída que você quer. Então, assim, se eu estou buscando uma saída de 0,7, eu tenho que fazer o quê? Um algoritmo vai calcular os pesos que aplicados àquela entrada vai me ter uma resposta 0,7. Então você não calcula os pesos de ligação. Quem calcula os pesos de ligação é o algoritmo. Então a função de backpropagation, ou seja, retropropagação do erro, é que vai fazer, né, a atualização dos pesos. É diferente. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Verdade, ficou ótima a palestra, também muito interessante esse tema, obrigado por compartilhar. Muito bom, parabéns, Luiz. Matheus, muito bom, gostei, entendi, muito bom. Ok. Mais perguntas? Se não tivermos mais perguntas, Carlúcio, está contigo a bola. Novamente, muito obrigado a todos, tá? O congresso que vai ter, que é o CBA, ele acontece 2 vezes ao ano, então assim, quem tiver interesse, tá, a participar do congresso, acesse o link do CBA, tá? E lá vai ter lá para você fazer sua inscrição como aluno. Ele ia ser presencial na Universidade de Santa Maria, mas infelizmente não vai ter mais, vai ser online, então você pode assistir de Goiânia ou de onde você estiver, de Aparecida, Canedo e assim por mais. No final, aqui ó, deixei aqui novamente, esse aqui é o nosso link do nosso grupo do WhatsApp, eu vou até colar ele aqui novamente aqui, que quem quiser participar, a gente fala de diversos assuntos lá, eu postei justamente a nossa apresentação de hoje lá, tá? Então vou postar aqui também, é só entrar no grupo aí também. E, no mais, muito obrigado a todos, tá? Foi ótimo estar com vocês hoje à noite, né? E estamos aí para todo mundo que quiser conversar com a gente depois, só manda um alô aí. Carlos, está contigo. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Foi muito importante o feedback de vocês no final aí, com as perguntas. Isso é muito bom para quem está falando, porque estimula, né? A pessoa se sente uma forma de privilegiar o palestrante. Vocês que participaram da nossa palestra estão todos de parabéns. Fico muito agradecido ao Luiz por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, Luiz. Parabéns pelo assunto, pelo trabalho. Obrigado. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E boa sorte aí na finalização do seu mestrado. Bem, pessoal, agora eu vou sortear aqui a nossa squeeze. Eu vou compartilhar aqui No momento que eu fiz a cópia da lista, nós tínhamos 53 alunos. Apenas os alunos que estão presentes agora, nesse momento, é que vão... que poderão... por exemplo, se eu sortear um número aqui, um aluno e ele não estiver presente, eu vou sortear novamente. Tem um software aqui que eu vou utilizar, que é um sorteio online, vou compartilhar com vocês. Mas primeiro eu vou mostrar a lista, compartilhar a tela aqui com vocês, mostrando a lista. Deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é a nossa lista.
nós temos aí, foram 83 alunos quando eu compartilhei, né, quando eu copiei. Então eu vou fazer um sorteio de 0 a 83. Aliás, de 1 a 83, né? Porque no Excel aqui a gente começa com 1. Aliás, de 2 a 83, né? Porque a minha primeira célula aqui não foi preenchida. Eu vou compartilhar aqui para a gente fazer esse sorteio juntos.